Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Sempre lembramos que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, Milton Felipelli. Tudo bem, Milton? Tudo bem, prazerosamente aqui ao seu lado, discutindo temas, já conversamos bastante hoje, e é dos nossos técnicos também, e aproveitar para desejar aos nossos amigos ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre. A gente sempre lembra que o nosso programa tem o objetivo de trazer esclarecimentos. O próprio nome já diz, esclarecimentos oportunos. E para isso a gente sempre se baseia nas obras, como não podia ser diferente, nas obras de Allan Kardec. Se nosso programa é um programa espírita, tem que naturalmente se basear nas obras de Allan Kardec. Então, se você tem alguma dúvida e de repente queira saber nossa opinião, acessa lá o nosso site, que é o do programa Transição, ou manda um e-mail lá pelo site kardec.tv, para, quem sabe, a gente possa auxiliar no entendimento de alguma questão, né? E se a gente não souber, a gente pergunta para alguém, né? É claro, sim. Principalmente as pessoas que estão iniciando agora no estudo da doutrina espírita, não têm, assim, hábitos de pensamento cristalizados, fixados num ponto, mas têm interesse de argumentação, nós podemos auxiliar nesse ponto. Como o nosso programa ele é informal, nós não temos um script, nós lemos, aprendemos e depois discutimos sobre os temas, isso pode ajudar aqueles que querem aprender algo em torno da nossa doutrina espírita. Muito bom, Sr. Milton. Vamos então atender aqui a mais uma solicitação que nos encaminharam. Então diz assim: ouço vocês dizerem que os fluidos do ambiente em que vivem as pessoas correspondem sempre à qualidade dos pensamentos delas. Pergunto: este fato pode incidir até na saúde do corpo físico? Interessante isso, né? É interessante. Eu ia fazer uma ilação antes de responder, mas eu vou tomar a liberdade, nem sei se você pensa da mesma forma assim, mas eu vou começar dizendo assim: incide mesmo sobre a qualidade da saúde das pessoas. Hoje, a ciência já tem um prévio conhecimento a respeito da relação entre pensamento e saúde, pensamento e enfermidade, porque o conceito de doença ou de saúde agora mudou. Agora, eu digo assim, agora, de tempos para cá, de anos para cá, a Organização Mundial de Saúde tem uma nova concepção a respeito de saúde. Não é mais a ausência de doença. Antigamente era. O indivíduo está são porque nele reside a ausência de doenças, mas não é mais isso, não. Agora, a relação da Organização Mundial de Saúde é como um todo, é a saúde integral. Pensamento, saúde, é quando todos os seres humanos estiverem bem, física, mental e espiritualmente. Estou falando conforme está lá escrito na carta. Pensamento de saúde integral está na razão direta também quando todos os animais e os homens estiverem bem, física, mental e espiritualmente. Pensamento de saúde para a Organização Mundial de Saúde é quando os homens, os animais e os minerais estiverem ajustados, equilibrados na conformação do planeta. O conceito de saúde hoje para a Organização Mundial de Saúde está na razão direta de homens, animais, vegetais, minerais. Ora, então, o conceito sobre saúde é quando o planeta estiver equilibrado. E por ora, qual é a situação nossa?
Sejamos francos, a nossa situação é de desequilíbrio, porque o homem, o ser inteligente, pensante, o que raciocina, o que delibera, ele é predador, ou não? Ele agride os outros reinos. Então, para a Organização Mundial de Saúde, não é a ausência da enfermidade, é realmente o princípio do equilíbrio entre todos os reinos da natureza. Por ora, nós estamos ainda devendo essa parte. Mas agora vamos entrar no mérito da questão levantada. Incide sobre a saúde, porque o meio fluídico em que nós vivemos é um meio fluídico destemperado pela ação dos nossos pensamentos. Agora sim, o Espiritismo apresenta a tese. O Coelho é campeão aqui de falar no nosso programa, chamando a atenção para o capítulo 14 do livro A Gênese. Por quê? Porque os espíritas tomem conhecimento e sejam responsáveis integralmente pelo entendimento que Allan Kardec passa nessa obra, ou então nós ainda continuaremos a oferecer o atestado nosso de ignorância em relação a esse assunto. E convenhamos, nós somos inteligentes. Se nós dominarmos esse capítulo 14 do livro A Gênese, a resposta virá para quem fez a pergunta na primeira instância. Assim, de pronto, a nossa saúde depende da forma como nós pensamos. E depende da forma como nós pensamos, porque nós alteramos o meio fluídico em que nós vivemos. Na nossa casa, uma casa onde as pessoas só pronunciam palavras de baixa qualidade, como é que é o meio fluídico, o ambiente fluídico dessa casa? Por certo, está na razão direta desse tipo de atitude, que é do pensamento e da palavra, da oração. Nós temos que pensar nisso. Portanto, eu parabenizo a pessoa pela pergunta, porque ela é oportuna, vai mexer muito em nossa vida a partir do instante que nós começamos a comprovar. Como eu já fiz essa experiência ao longo do tempo, eu tenho idade suficiente para dizer isso, fui experimentando o que o capítulo 14 do livro foi apresentando. E posso garantir que metade dos nossos dissabores em relação às doenças está na razão direta da forma como nós pensamos. O Milton já salientou, nós aqui já salientamos diversas vezes, é uma coisa que a gente tem que, para começar a entender, que o espírito, ou melhor, a inteligência, a vontade e o pensamento são atributos do espírito. Nós já falamos em programas recentes, nos programas antigos, a gente fala isso com uma frequência bastante grande. Só que assim, se eu tenho bons pensamentos, eu tenho próximo de mim espíritos mais elevados. Se os meus pensamentos são negativos, eu tenho próximo de mim espíritos não tão elevados. Então, esses pensamentos acabam gerando no ambiente essa situação ruim. Deletéria, Kardec fala. Então, e acaba causando no corpo, muitas vezes, como é dito aqui, os efeitos. É bom lembrar, na questão 257, lá do Livro dos Espíritos, que os Espíritos dizem que o corpo é o instrumento da dor. A carne em si, se você pegar a carne e for lá no açougue, dar umas marteladas, o boi não vai ficar mugindo, sentindo dor. E a nossa carne não é diferente. Mas as coisas que acontecem em decorrência das nossas atitudes, muitas vezes, a gente só percebe, às vezes, no pensamento, que é o caso aqui específico, mas isso decorre de outras situações, mais longe. Então, às vezes, o pensamento negativo é a gota d'água, né? Porque não é só porque eu pensei negativo, é porque eu ajo desta forma há muito tempo. Pensamento e sentimento. E aí, o corpo físico acaba sentindo as dores, que na verdade são
para o espírito. O corpo só sente e pelo perispírito, que também é fluido, chega no espírito. Então, é esse mecanismo que a gente tem que entender. O conhecimento desse capítulo vai fazer com que a gente entenda este mecanismo. Se a gente quiser parar de sofrer, né? Ou pelo menos sofrer um pouco menos, a gente tem que começar a mudar o nosso pensamento. Não é isso? É isso. Olha, eu peço a você que está nos assistindo ou nos ouvindo, que anote num papel a pergunta que eu vou fazer para ajudar no encaminhamento desse assunto. A pergunta é a seguinte: você possui pensamentos desequilibrantes? Vez ou outra, quase sempre, rotineiramente, de maneira recorrente, você tem saiba que qualquer pensamento que desequilibra, ele pode se traduzir, por efeito, em um desarranjo do sistema. Então, o nosso organismo funciona na relação que o nosso bom Coelho apresentou aqui agora: espírito, perispírito, corpo físico. Isso aqui estão unidos, célula a célula. De forma que quando, com o pensamento, o espírito ele se desequilibra, ele irradia por esse processo telegráfico aqui, espírito, perispírito e corpo físico, e atinge os órgãos mais sensíveis, aqueles aos quais o espírito já tem ligações do passado. E é preciso que tomemos consciência disto para que a gente possa melhorar a qualidade dos pensamentos. Se você está sofrendo algum mal, tem a ver com a forma como você pensa. Mude a forma como você pensa para melhor e você vai obter melhor resultado nessa telegrafia que nós estamos mostrando aqui. Tem outra questão, Milton, que eu acho que talvez seja importante a gente lembrar também. Como a gente já falou, que conforme a gente pensa, a gente atrai espíritos que têm a mesma afinidade. O que acontece? Tem alguns espíritos que não são tão elevados. A alegria deles é ver o nosso sofrimento. Está escrito isso no Livro dos Espíritos. Pois é. Então o que acontece? Nós, com os pensamentos negativos, acabamos atraindo esses espíritos. E esses espíritos vão percebendo as nossas fraquezas. O que eles fazem? Podem notar que isso já aconteceu com quase todos nós, muitas vezes. Aí a gente começa a ter um pensamento, esse espírito começa a trabalhar o nosso pensamento com um pensamento negativo que sabe que nos afeta. E a gente nem sabe de onde aquilo vem, a gente nem estava muitas vezes pensando naquilo e a gente começa a ter aquele pensamento fixado, martelando. E aumenta. E vai martelando. Aí a gente tenta buscar uma outra coisa para se distrair, daqui a pouco esse pensamento volta martelando. Há pessoas que são internadas em estado até obsessivo por conta desses pensamentos contínuos. Martelo. Decorrência do que a gente pensa. Porque atraímos os espíritos que trabalham isso em nosso pensamento. E a gente precisa ter consciência disso. Desse ponto, há uma enfermidade gritante no... Está pertinho, né? É um liame. Por isso que é preciso, com o Espiritismo, aliás, a doutrina espírita não é a única a falar do valor do pensamento. Não, existem várias doutrinas que tocam nesse assunto ligados com a preservação do bom pensamento para a manutenção de uma boa saúde física e espiritual. E é preciso que a gente tome cuidado, porque quando nós encarnamos com um propósito. O propósito é fazer novas experiências, ganhar novos conhecimentos para a nossa riqueza espiritual, nossa jornada de evolução. Evolução é uma coisa importantíssima. Então é preciso tomar cuidado. Tomando cuidado, já corremos risco. Imaginemos a gente se entregar a essa corrente
porque dá impressão, é só impressão, né? Que o mundo está se transformando numa perturbação grande. É só impressão, porque o mundo está sempre melhor, porque a lei é a lei de evolução, não pode ser, nada pode ser pior dentro do processo da lei de evolução, não existe isso. É que a maneira como nós encaramos, ou o volume de participantes, por vezes é maior, então dá a impressão que o mal ele é maior também. Você mencionou que muitas linhas de pensamento aí falam do pensamento, né? Sim. Mas poucos sabem que o pensamento é um atributo do espírito. Né? A doutrina espírita vem trazer esse esclarecimento. É simples a gente entender. Por quê? O que sobrevive é o espírito. Então, a gente já falou aqui por diversas vezes, e com toda certeza você que nos assiste e nos ouve, já ouviu falar que o espírito leva consigo o que ele é. Os conhecimentos, quando retorna para o mundo espiritual, eles não mudam, eles são o que a gente tem aqui hoje. Então, se a gente entender isso, né, o que a doutrina espírita traz, é meio caminho para a gente resolver. Muito bem lembrado. Você sabe que me perguntam, e já fizeram essa pergunta uma ocasião aqui, me parece explicitamente no programa Esclarecimentos Oportunos. Aonde que a gente pode encontrar nas obras de Allan Kardec esse alinhamento de consideração, de conceitos sobre inteligência, vontade e pensamento? Então, eu penso, você fez uma boa lembrança, e eu penso que será importante, mais uma vez, repetirmos que não é numa pergunta e numa resposta. Na obra toda de Kardec, dos 5 livros, a pessoa com cuidado, ela vai pinçando, né, tirando essas informações. Mas para que alguém queira algum detalhe mais compactado, leia o capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, além do esclarecimento sobre as provas e expiações, existe, por necessidade de texto, um aprimoramento de Allan Kardec sobre o conceito a respeito desse assunto ligado com a inteligência, a vontade e o pensamento. Então, leia mais de uma vez, com devagar, faça as anotações, para que depois que a gente lê esse capítulo, começa a mudar as coisas na maneira como nós encaramos a nossa vida. É um capítulo rico de Allan Kardec dentro de uma obra. Eu sempre digo que é um livro dentro do livro, sabe, Coelho? É um livro dentro do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque as pessoas querem saber o que são provas, o que são expiações, como fazer a diferença, como divisar os momentos. E aí nós vamos perceber a importância desse conhecimento sobre as ferramentas do espírito, que é a inteligência, a vontade e o pensamento. Como você falou, existem em diversos locais referências sobre essas questões. Sim. Eu não me lembro do capítulo, você lembra? Eu sei que é do Espírito e Matéria, do Livro dos Espíritos. Tem um capítulo que é Espírito e Matéria, sim, no início. Isso. Lá ele vai falar o que é o Espírito. Ele afirma, os espíritos superiores afirmam que o espírito é o ser inteligente do universo e eles atuam sobre a matéria. Sim. Então a matéria é a ferramenta que o espírito se utiliza para a sua evolução. Então o corpo físico é uma ferramenta que o espírito se utiliza para a sua evolução. A gente sente dor porque a gente não trabalhou direito algumas questões e é necessário que a gente passe por essas circunstâncias para o aprendizado do espírito. Mas ele lá também diz que o espírito é o ser inteligente. Quem pensa é o espírito. Olha, isso aí que você está entrando nesse caminho, nós temos mais um pouquinho de tempo, segundo as informações dos nossos técnicos, de dizer o seguinte: se nós soubermos preservar o nosso corpo do desconforto e do incômodo, nós vamos melhorar a nossa saúde. Por exemplo, nós precisamos trabalhar, é verdade. O trabalho é necessário,
porque é do trabalho que o indivíduo tira o seu ganha-pão. Então é importante o trabalho, mas o descanso também é necessário. Lá no Livro dos Espíritos a gente tem essa noção precisa, e o descanso está na razão direta da necessidade do esgotamento do esgotamento físico do corpo. Então, nós precisamos aprender a trabalhar, a descansar, a dormir, a sentar, a comer. Olha quanta relação, a respirar. Nós não sabemos respirar direito. O que você mencionou atrás é tão importante quanto a gente ler intelectualmente qualquer ponto da obra orientadora do Espiritismo. Porque se nós não preservarmos o nosso corpo físico, ele vai adoecer. Ele vai adoecer. E adoecendo, nós passaremos pelo desconforto das enfermidades, por vezes muito agressivas. Então, é importante saber fazer a relação desse equilíbrio, e se o espírito faz isso, ele mostra que ele está usando a inteligência, a vontade e o pensamento. Eu só gostaria de lembrar, sabe, Milton, um detalhe. A gente às vezes usa algumas frases como desculpa para algumas questões. Então, tem lá que a gente precisa do descanso. Só que tem gente com essa desculpa que trabalha o mínimo. Aí não está sendo inteligente. Entendeu? Não, mas é verdade. Se você perceber, aí a gente acaba, mais uma vez, gerando efeitos. O que acontece? Eu pergunto para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Quando você vai para o seu trabalho, você trabalha 100% da sua capacidade ou você faz hora? Porque se você faz hora, e a maioria faz um pouco, vai chegar uma hora que, se não produzir o suficiente, você é mandado embora. Então, aí você vai causar um problema para você também, porque e a gente vê hoje essas questões relacionadas com o desemprego. Quem o empresário manda embora primeiro? Aquele que produz menos. Então, é algo para se pensar, porque a gente, inclusive quando vai ao centro espírita, a gente usa sempre a lei do mínimo esforço. Ah, fulano falou tal coisa, mas o que o fulano falou é verdade? Como é que eu sei se o que aquele palestrante está falando tem relação direta com a doutrina espírita ou não tem? Vou lá pesquisar nas obras fundamentais, que são os livros de Kardec. Então, você que nos assiste, você vê que sempre nós procuramos colocar as referências das obras, que como a de hoje, leia lá o capítulo 14 do livro A Gênese, para você ampliar os seus conhecimentos. Então, o espírito, nós estamos num todo como espírito, né? As experiências que a gente passa são para o nosso crescimento. O trabalho, o estudo. Tem gente que quer entrar na faculdade, e eu sempre brinco aqui, meu filho vai fazer o vestibular, faz uma prece por ele. A pergunta que a gente faz é sempre assim, mas ele estudou? Precisa estudar. Se preparou. Então é assim, estão relacionadas todas as questões ligadas ao espírito durante a encarnação. A gente precisa se preparar para enfrentar as coisas da vida. Estamos chegando ao final desse programa. Muito bem, cremos que oferecemos aí um farto material de análise sobre essa matéria. Desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Lembrar para a gente tomar cuidado, mais uma vez, né, com os pensamentos, que podem ser muito nocivos à nossa saúde. Então, que a gente aprenda a trabalhar os nossos pensamentos para que a gente não sofra tanto. A você que esteve conosco, nosso abraço e esperamos encontrá-lo em nosso próximo programa. Até lá!